pesquisa realizada pela Plan Internacional entre os meses de abril e junho evidenciou o problema que já existe, mas que sempre choca quando a gente vê os resultados. O assédio sexual online. No mundo todo, ele cresceu 58% nesse período. Só que aqui no Brasil, nesse mesmo espaço de tempo, chegou a crescer 77%. Por que isso acontece exatamente no Brasil? Por que esses números estão assustadores? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo foi a Nicole Campos, que é a gerente de programas da Plan Internacional no Brasil. Bom dia, Nicole. Bom dia, Elda. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço. Esses números, esses resultados assim bem astronômicos, vamos dizer, de alguma forma assusta vocês? Então, assusta, sempre nos deixa preocupados, mas não surpreendeu tanto. Porque a gente observa o assédio online, o assédio nas ruas. Na verdade, o assédio online é quase que uma extensão do assédio que a gente observa, né, na nossa vida fora das redes. Mas, realmente, os números no Brasil foram muito grandes, né? Não houve... Na verdade, a pesquisa, ela ouviu 14 mil meninas no mundo inteiro, em 22 países, e 500 meninas no Brasil. O recorte etário foi de 15 a 24 anos. E 77% foram o número de meninas que disseram que experimentaram assédio online alguma vez na vida delas, e principalmente no período agora de pandemia, que cresceu o acesso das meninas online. Ah, sim. Acho que dá para entender esse pedacinho, porque com a pandemia ficou mais todo mundo recolhido e a vida passou a girar em torno da internet. Tudo acontecia na rede, vamos dizer assim. Sim. Por conta disso, cresceu também o assédio, mais ou menos por aí? Então, na verdade, a pesquisa ela não tem um comparativo, é uma pesquisa muito inédita, eu diria, né? A gente não tem um marco zero de como era o assédio antes, mas as respostas que a gente obteve, elas foram muito significativas, né? 77% de meninas declararam que sofreram assédio, contra 50% no mundo inteiro e 60% na região da América Latina. Então, o Brasil está 17%, né, acima da média até da regional. América Latina, né? Até Exatamente. da América Latina. E num tempo, claro, como você falou, né, num tempo de pandemia, em que a gente teve que se isolar socialmente, que cresceu o acesso à rede, as próprias meninas também, a gente coletou esse dado, 90% estão acessando com frequência, né, ou com muita frequência a internet, e o assédio, ele na verdade... ele é uma extensão, né, do que a gente vive aqui fora. Isso. Então, se a gente vive num mundo que é machista, racista, LGBT-fóbico, então é natural que isso vá também para as redes. E a gente tem nessa pesquisa dados muito interessantes, assim, quando a gente apresenta isso para a sociedade, né, o nosso maior objetivo é mostrar isso para a sociedade, né, para as redes sociais, né, para as instituições, para o governo, para que a gente possa, de alguma forma, combater, né, o assédio sexual, porque ele traz consequências reais na vida das meninas. Para combater, como é que se faz assim? Já foi detectado o problema, Sim. Já foi quantificado o problema, e agora? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente deve levar esse assunto muito a sério. Né? Não é uma questão de mimimi, por exemplo, como as pessoas costumam falar. Para ninguém achar que essas meninas estão com frescura. Frescura. Dizer o nome bem... E essa questão do mimimi e da frescura, geralmente são alguns grupos que são muito privilegiados ou dominantes na nossa sociedade, que acabam minimizando questões que são muito caras a outros grupos que são mais inferiorizados, né? Então, a primeira coisa, eu diria, é levar o assunto a sério. Assédio existe, ele tem consequências reais na vida das meninas, né? As meninas, a gente perguntou como elas se sentem diante do assédio. Então, muitas relataram problemas de saúde mental, emocional, baixa autoestima. A gente coisas tem dados que já estavam sobre afetadas isso. Pelo próprio momento em que se vivia, né? Sim, e aí piora por conta disso. Mas tem ligação direta também com assédio, né? Então, levar o assunto a sério, educar a população, primeiro sobre o que é assédio,
O que é assédio, quais são as suas causas, quais são as consequências. Porque 77% das meninas responderam que sofreram assédio, mas tem uma porcentagem das meninas que falaram que nunca sofreram assédio, elas não sabiam exatamente o que é assédio. Que era? Então, quanto podem mais ter você sofrido, né? Exato. De forma às vezes velada, que a pessoa nem percebe o que está acontecendo. Isso, ela né? não sabe identificar o problema. É como a violência doméstica, é como a Isso, violência de gênero, né? Ou a violência contra a criança. Então, quanto mais você conhece as suas tipificações, mais você vai tomar uma atitude, né? Eu acho que além de levar o problema a sério, educar a população sobre o que é assédio, a gente precisa coletar dados sobre isso. Né? Então, que, por exemplo, as redes sociais possam ter mecanismos de denúncia eficaz, que colete dados desagregados sobre a característica, tipo, para que a gente tenha uma dimensão do problema. Isso, então, com que grupos acontece mais? mais? Do que acontece, né? O recorte, como sempre se chama, né? Onde é que acontece mais? Esses dados já foram pesquisados dentro desse trabalho de mapeamento, por exemplo, onde acontece mais, Sim. com quem acontece mais, se tem um perfil mais específico de agressor já? Exato. Então, a pesquisa, ela dá alguns indícios, a gente precisa aprofundar mais e a gente espera também das redes sociais, né, que elas deem esse retorno de coleta de dados. Então, por exemplo, a pesquisa, ela mostra que 38% dos perfis de abusadores, eles são anônimos. Pessoas anônimas que estão aí fazendo discurso de ódio, atacando as pessoas, ferindo a dignidade. Né? Menos de 50% das meninas fazem a denúncia. Então, é um retrato, né, do que a gente vive. É o descrédito nas autoridades, na punição do até agressor. Com vergonha, às vezes, Exatamente. né, de dizer. Vem a questão do mimimi que você falou antes, a vergonha de se expor, dizer que sofreu aquela agressão, de não ser acreditada. Exatamente. De não ser de acreditada. Ninguém levar ela a sério. Ou de ser culpabilizada. E culpabilizada. Né? Isso, De dizer, não, mas você pior. estava acessando a rede, ou você fez um post que não devia ter colocado, você colocou uma foto. Então, assim, a pesquisa, ela traz dados muito interessantes. A maior plataforma, né, a plataforma onde mais aconteceu o assédio, foi no Facebook, seguido do Instagram e depois o WhatsApp. Então, isso diz muito pra gente. Era mais vulnerável, não, é o Face. É o Facebook. Os jovens usam ainda muito o Facebook, né? Pois é, porque dizem que o jovem não usa mais o Facebook, né? Que o Instagram chegou e tomou conta, que o Facebook hoje já é coisa de gente que tem mais de 40, vamos dizer assim, ou até mais que isso. Mas o Facebook ainda continua sendo uma ferramenta utilizada por esses agressores. Sim, e os jovens continuam utilizando, porque tem os grupos, né? Que são coisas que acontecem lá dentro do Facebook. E eu ia chamar a atenção também para outros dados, né, que a pesquisa trouxe. Então, por exemplo, que tipos de assédio? Né? O maior tipo de assédio é insulto, né, palavras abusivas. Esse é o maior tipo que apareceu. Seguido do constrangimento em relação ao corpo, que a gente costuma chamar de body shaming, né, que é envergonhar. Body shaming. É uma expressão, uma expressão em inglês, mas que significa envergonhar a pessoa, constranger a pessoa por meio do corpo dela, né? Da sua aparência, do seu modo de vestir. E a gente vê isso, né? A gente vive uma sociedade extremamente gordofóbica. Exatamente. Na hora em que você faz essa agressão à autoestima da menina, ela já fica com vergonha até de contar o que ela ouviu. Exatamente. Para não... eu vejo assim, para não levantar na pessoa que ela faz a denúncia, aquela mesma sensação de quem fez a agressão. É um ciclo meio complicado, né? Para uma menina, por exemplo, que ainda não tem uma formação bem consolidada, se sair de uma situação dessa sozinha é difícil. É muito difícil, por isso que a gente precisa educar. E mais do que isso, a gente precisa empoderar as meninas. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, esse empoderamento. Eu adoro essa palavra, principalmente menina, adoro empoderamento. Essa palavra pode parecer meio desgastada, mas ela ainda tem um valor muito grande. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. É só um minutinho, temos que tomar uma água e eu volto logo. Um minuto só.
Já estamos de volta conversando aqui sobre uma pesquisa que revela os dados sobre o assédio sexual online com a Nicole Campos, que é da Plan Internacional no Brasil. E a gente estava falando sobre essa questão de dar ferramentas para essa menina conseguir se defender, ao empoderamento. Sim. Como é que é feito isso? Se a menina já sai de uma agressão dessa bem fragilizada, às vezes com vergonha de fazer a denúncia, que às vezes nem faz, né? Mas a gente percebe. E quando faz, eu acho que o faz de uma forma bem... está muito sensibilizada. Como é que se dá esse processo de empoderamento? Então, quando uma pessoa é vítima, né, de uma situação abusiva ou de assédio, a gente precisa acolher a vítima, nunca revitimizá-la, né, torná-la vítima novamente. Então, precisa ser feito um acolhimento com profissionais capacitados. Por isso que a gente fala também, né, do papel das políticas públicas, de você ter todo um aparato, uma rede de proteção, né, em que a menina possa se sentir acolhida, para ela poder trabalhar sobre isso. Mas a gente também pode trabalhar na prevenção, né? Mas também nesse tratamento através do empoderamento. Então, não é que a gente vai dar poder, mas a gente vai trabalhar com as meninas para que elas sintam o seu poder de dentro, o seu poder coletivo, né? Com as outras pessoas, né? Com as outras mulheres, com a sociedade. E como é que a gente trabalha o empoderamento? Por meio de informação, por meio de informação qualificada, né? Por meio de trabalhar as capacidades das meninas, que a capacidade ela é conhecimento, atitudes, para que elas possam mudar práticas também, né? Então, desenvolver um senso crítico, é preciso você entender quais são as causas, mas as causas mais profundas do assédio, né? As causas profundas do assédio, ela está numa relação de poder de grupos que são mais privilegiados, né, dominantes, com grupos que não são tão privilegiados. Então, ela está no machismo, né, no racismo, na homotransfobia. E a gente precisa entender como é que se dão essas relações de poder. É verdade, são tantas fobias que fica até difícil especificar cada uma. Mas e o perfil da menina agredida? Já tem uma coisa assim bem específica? Então, na pesquisa, nós fizemos uma pesquisa com uma amostra aleatória. Foram 500 meninas do Brasil inteiro, de 15 a 24 anos. E mais de 60% delas tinham alguma característica de algum grupo que é considerado não dominante, não privilegiado. Então, era uma menina LGBTQI, ou era uma menina também negra ou de alguma etnia, diferente, né, da etnia branca, e tinha alguma característica, né, que a gente chama de interseccional. Né? Verdade, então, que as pessoas costumam chamar de minorias sociais. Elas sempre fazem parte dessa minoria, claro, né? Porque Sim. vem a dominante e faz esse trabalho de acabar com a autoestima, né? Como mulheres que somos isso. do gênero feminino, né, cisgênero, nós estamos num grupo que não é privilegiado. Que não é privilegiado e a gente que já sofre naturalmente. Já sofre né? naturalmente, a gente tem que aprender a usar as armas que tem para se defender. E eu acho que a denúncia é uma dessas ferramentas, né, Nicole? Com certeza. E a denúncia do crime online, ela pode ser feita nas delegacias comuns, se for contra uma criança e adolescente, na Delegacia de Proteção à Criança. E tem um site super especializado em crimes cibernéticos, que é o safernet.org. Né? Então, lá a gente pode denunciar e os crimes serão encaminhados. E existe também uma outra perspectiva, que é essa que a gente estava falando, né, do acolhimento à vítima. Ah, foi feito online, não tem consequências. Tem sim, a pesquisa mostrou que tem consequências. Pois é feito online, não tem consequência. Como é que essa denúncia é recebida? Eu sei que aqui já tem uma delegacia especializada em crimes de internet, né? Inclusive o doutor Dilato, que é fantástico nesse trabalho. Sim. Mas como é que ela é recebida? Ela é recebida, você tem que dar muita explicação, porque quando vamos dizer, uma violência física, uma violência moral que acaba numa agressão, você tem ali os parâmetros para fazer a denúncia. E a online?
Então, a gente sempre orienta que você colete o maior número de fatos, de provas possíveis. Então, tira o print, dê um número de detalhes, né? Se você puder conseguir de alguma forma identificar o agressor, isso tudo é importante na hora de fazer uma denúncia, né? Dar todos os detalhes que você puder e todas as provas, justamente por isso, né? Porque não está no físico. Pois é, porque não está no físico, a agressão fica mais difícil, vamos dizer assim, Sim. de ser explicitada, de ser comprovada. Porque quando a agressão é o abuso sexual, é sempre um parente, é sempre alguém da família, você já tem alguns parâmetros que podem ser trabalhados. Sim. A online vamos dizer, mais nova, né? Uma versão mais nova desse abuso, fica um pouquinho mais complicado, principalmente para as meninas, né? Uma menina de 14 anos, por exemplo, uma menina de 13 anos que sofre um abuso desse, ela fica confusa demais. Fica. Agora, sabe, Elda, eu acho que tem a ver muito com o que a gente estava falando do empoderamento. Quando nós publicamos na página do Instagram da Plan sobre a pesquisa, foi interessante ver os comentários. E tinha comentários de meninas menores de idade que, diante do dado exposto, elas se sentiram encorajadas para falar sobre a sua situação. Então, tem meninas menores de idade que lá nesses comentários falaram do abuso, do assédio que elas estavam sofrendo e de dizer, eu falei para o meu agressor, ele me chamou de sexy, mas eu falei para ele que eu era menor de idade e ele disse que eu era sexy assim mesmo. E uma série de mulheres começaram a relatar os seus abusos. Por isso que a pesquisa ela é tão relevante também. Isso. Porque quando uma toma coragem... Essa visibilidade, né? Essa visibilidade é muito importante. Porque como é que você vai fazer uma denúncia, ou como é que você vai fazer qualquer coisa, você não sabe nem para onde recorrer. Você não sabe se tem alguém que passa pela mesma situação, para você se sentir um pouquinho mais amparada, vamos dizer assim. Exatamente, você fala assim, não, isso não acontece só comigo. Isso, né? Isso é um problema da sociedade. Então, assim, vamos todas juntas combater isso, né? É verdade. Vamos ser acreditados, vamos fazer um movimento para que tenha uma penalidade, né, para quem comete. E tem penalidades, e educação. Né? Tem penalidades, sim, né? Não tem essa de dizer a internet é um país de ninguém, que não é bem assim, não. Você deixa rastro, você faz agressão, você vai se responsabilizar por ela, você vai pagar pelos danos que você sofreu. A gente não tem dados, assim, eu imagino, desse tipo de penalidades. Vocês têm alguma coisa assim? Eu não sei te dizer exatamente sobre quanto tempo, quais são os resultados, né, juridicamente. Mas assim, vocês já têm notícias de pessoas que foram culpabilizadas, que foram penalizadas por conta desse tipo de crime? A gente sabe que as redes sociais tomam providências, né? No Safernet é um canal, como eu falei, de receber denúncia, mas lá também eles têm alguns dados, né? E que a gente pode em algum outro momento também aprofundar. Entendi. Mas sim, claro, tem as consequências e tem pessoas que já foram penalizadas sim. Pois a gente tem a lei da Carolina Dickmann, né? A lei da que Carolina veio a partir dela. Dickmann. Inclusive, o crime, né, que foi cometido com ela, que foi a exposição do conteúdo, do constrangimento, ele é o terceiro tipo de assédio que mais apareceu na pesquisa. Então, o primeiro foi a linguagem abusiva, o segundo foi o body shaming, que é o constrangimento, né, em relação à forma do corpo, e o terceiro foi a exposição de conteúdo sem consentimento. Então, você expõe um conteúdo de uma pessoa com o propósito de deixá-la constrangida mesmo, Você já incentiva esse comportamento no sentido você sabe de se apoderar... vazamento de nude? Isso, é isso que eu quero dizer. Você incentiva a menina a fazer isso e depois se apropria disso para, vamos dizer, derrubar ela, mexer com ela mesma, né? Isso acontece mais com pessoas próximas, vamos dizer assim, com namorados, com uma espécie de vingança, você já tinha uma relação com alguém, você já tinha esse contato íntimo e de repente aquilo que era íntimo passa a ser público. Exato. Assim, eu não tenho dados sobre isso, mas eu sei que é muito comum de acontecer, né? Geralmente, o que acontece nessa sociedade que a gente vive? E tem casos públicos, inclusive, né? De nudes de famosas que vazaram e ela foi chamada de todos os nomes possíveis, que de alguma forma inferiorizaram e colocaram ela numa situação constrangedora, minimizadas, enquanto outros famosos que tiveram seus nudes vazados e foram homens, as pessoas vangloriaram, né? Então, o que a gente chama que é de... Exato. Então, o que a gente chama que é revanche pornô,
né, que as pessoas falam, ela é muito pior para a mulher, né? Com certeza. Eu não sei se você lembra, Nicole, acho que aqui já teve o caso de uma menina que acabou se suicidando por conta disso. Sim. Por conta de conteúdos vazados, ficou com vergonha da família, dos amigos, principalmente da família, sim, dos pais saberem, né? Como é que você vai explicar isso? Exatamente. Essa falta de acolhimento, como você fala, eu acho que o ponto mais crítico dessa situação toda. Você tem que ter um apoio. Sim. Tem que ter um apoio. Um ponto crítico é o apoio, mas o ponto mais crítico ainda, eu diria, que é quem faz. Sim, não, eu falo na questão de fazer a denúncia, de como você se sente depois. Exatamente. Se não tiver esse acolhimento, você não tem a coragem necessária. Você não tem a força, né? Você não tem para se reconstituir desse trauma. Para fazer a denúncia, para pedir a penalização desse agressor. Exatamente. É agressão, tem que ser encarado como agressão, gente, todo mundo já sabe que isso é uma agressão. E a partir daí tomar as providências legais que sejam necessárias, né? Exatamente. Até porque você já tem experiência, né? Trabalhar com menina é o forte de vocês, né, Cora? Exatamente. Olha, parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo, por essa pesquisa e principalmente por tornar visível esses problemas que às vezes parecem coisa só de uma pessoa. Não é só de uma pessoa, é de todo mundo. E se todo mundo tomar conhecimento, se todo mundo passar a lutar contra, com certeza a gente vai ter um bom resultado. Não vou dizer que a gente vai acabar com isso não, porque criminoso é criminoso em qualquer situação. Mas se a gente tiver mais força para combater, o crime fica um pouco mais fraco, com toda certeza. E a gente vai proteger quem não tem coragem ou que ainda não tem força de fazer esse trabalho, de se defender. E é isso que vocês estão fazendo. Parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa. Tomara que a outra pesquisa a gente já esteja assim, pelo menos no segundo lugar aqui pela América Latina, né? Porque esse número é um pouquinho vergonhoso. Mas Nicole Campos, muito obrigada pela sua participação. E um bom dia para você. Obrigada, Elda, pelo espaço. A conversa foi ótima e eu espero que as pessoas que estejam assistindo tenham se sensibilizado para levar esse assunto a sério e que a gente juntos, como você falou, possa combater isso, protegendo, né, as meninas e jovens mulheres. As nossas meninas, claro. Exato. Obrigada a você, bom dia para você também do outro lado, que sabe que essa conversa toda fica à sua disposição aqui no nosso site. Você acessa, vê, revê, o conteúdo está lá, prontinho para você, é só acessar. Mas só para lembrar, eu estou aqui todo dia, 8h30, esperando por você, ok? Tchau!